Show de bola! Então, boa noite, bom dia, boa tarde para você que está assistindo gravado. Estamos aqui na aula 2 do treinamento intensivo, o Plano A. O plano da sua mudança de vida. Não existe plano B. O plano que você quer para a sua vida não é se tornar policial, não é mudar a sua vida através da preparação e aprovação em concurso público. Então, a gente está aqui para te ajudar durante essa semana. São 4 aulas, né, de treinamento intensivo, onde a gente vai trazer as melhores técnicas, melhores abordagens, as melhores experiências e como você deve fazer para, de vez, deixar de ser um concurseiro amador, como eu estava conversando agora há pouco com um guerreiro que vai fazer a prova da APP do Acre. Não existe mais espaço para concurseiro que acha que deve ser aprovado, mas sim aquele concurseiro que fez o melhor para a aprovação, com as melhores técnicas, com as melhores ferramentas, entregando o seu melhor. Então, o que a gente quer que vocês façam, né, durante essa preparação é que vocês cheguem em alto nível. Então, para aprovação, tem que chegar em alto nível. Eu não conheço ninguém que foi aprovado em algum concurso que chegou fazendo meia boca. Tranquilo? Então a gente vai para a nossa segunda aula hoje e a gente vai falar sobre estratégia de estudos. Todo mundo aí no ao vivo aí, show de bola? Estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Então hoje a nossa aula 2, né, do plano A, como organizar, planejar e executar uma estratégia de sucesso nos estudos. O que vocês acreditam que é uma estratégia de sucesso nos estudos? Compartilhem comigo aqui no chat. Como vocês se veem fazendo o melhor de si na preparação? Estratégia de estudos. A gente está falando do caminhar. Vamos lá. Foco, foco, foco. Hoje é uma aula, tá? Interajam aqui comigo. Então, como vocês se veem fazendo uma boa estratégia de estudos? O que você considera uma boa estratégia de estudos? Questões, saber o que e quando estudar, né? Estudar, revisão, exercício, cuidado psicológico, revisão, show de bola. Aquele que conseguimos seguir até o dia da prova, organização, como a banca cobra, manter sempre as revisões em dias, revisões, questões, revisões eficientes, organização, planejamento diário, atividade física, ter o melhor aproveitamento do que foi estudado, ver uma linha de raciocínio nas matérias, tempo, né, otimização do tempo. Perfeito. Tudo que vocês falaram aí fazem parte. E o mais interessante é que vocês estão aqui num mindset, numa atitude mental que a gente acredita que é de sucesso, que é focar no processo. Por isso que a gente está aqui nesse treinamento, para ajudar você a focar no processo. Muitos de vocês já, alguns de vocês já pensam lá no dia D, esquecem de fazer o básico, o dever de casa, né? O feijão com arroz que a gente fala aqui no Nordeste, para realmente chegar em alto nível. Então, eu observo, né, que muitas vezes o concurseiro quer ser blogueiro e acaba esquecendo do básico. Quer falar para as outras pessoas que está estudando, mas de fato, quando está estudando, ele está se enganando. Então, estratégia de estudos nada mais é de saber como, quando, o porquê e entrar em ação. Então, a gente vai falar nesses pontos hoje, né? Como organizar, planejar e executar uma estratégia de estudos, tá bom? Sem muito milindre, sem muita fantasia, caso prático, real, como eu faço para treinar os meus alunos. Eu vou apresentar para vocês um método do Ítalo, do Elite Aprovação. Então, quem está aqui vai ter acesso, tá bom? Até o final da aula, tá bom? Então, hoje eu quis trazer aqui uma aula, uma frase, na realidade, bem interessante aqui, né? Que é do Sun Tzu, né? Conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo, e você nunca será derrotado. Não é verdade? Então, ontem a gente falou sobre isso, conhecer o inimigo, e queria saber de vocês, né? Dentro do que a gente teve da aula ontem, né? Sobre os primeiros passos, quais foram os seus aprendizados, né? O que você trouxe mais, assim, de aprendizado da primeira aula de ontem?
para hoje? O que fez você estar aqui nessa segunda aula? Enquanto vocês coloquem no chat, que eu quero ler, tá? A gente teve dois comentários, né, lá na postagem. Deixa eu ver se tá aqui, tá online aqui, as guerreiras, né? A Emanuela e a Fernanda, estão online aí? Deixa eu ver. E as duas vão ganhar. Foram dois comentários, eu disse que ia sortear um, mas não achei justo, né? E claro que eu não vou fazer isso para amanhã, né? Imagine, né? Tiver 10, mas por respeito às duas que cumpriram a missão, Emanuela e Fernanda, depois entre em contato comigo lá no nosso WhatsApp, tá bom? Vocês têm meu WhatsApp, tá no grupo lá, então manda mensagem para mim que a gente vai agendar uma sessão com cada uma de vocês individual. Então, parabéns, obrigado pelo feedback. E hoje a gente vai ter também mais uma vaga, né? Uma vaga, tá bom? Apenas no final da aula eu vou disponibilizar lá no YouTube, no Instagram, né? Aula 2 disponível. Você vai comentar, né? O porquê que valeu a pena a sessão de hoje, né? Da segunda aula e marcar 3 amigos lá concurseiros. Parabéns, tá? A Adriele comentou, eu não vi. Depois, olha lá, né? Alguém fez alguma pergunta lá, tá? Talvez vocês não comentaram na postagem correta. Eu vi agora há pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui para eu não cometer injustiça, né? Tinha que ser até antes da sessão, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver o que que a galera respondeu. Tá? Depois eu vou dar uma olhada no Instagram, mas a princípio, né, foram antes aqui de eu preparar a aula. Acabei a aula aqui 19h40, tá? Beleza? Então, aproveitem e comentem agora na aula 2 que vai dar certo, né? Vocês vão entrar também no sorteio. Show? Então, deixa eu ver aqui o que que vocês falaram de aprendizados, né? Missão dada foi missão cumprida, né? Cadê? Ah, o Gabriel disse que fica preocupado quando coloca na bio do Insta que é concurseiro, nem a família quer ver a gente progredir, né? Não recomendo colocar que é concurseiro, tá bom? Não recomendo. Mas quem quiser, fica à vontade, tá? Show de bola? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre é, estratégia mesmo de estudo, tá bom? Estratégia de estudos. Então vamos lá. Então, compartilhando a minha tela aqui, a gente vai falar sobre planejamento, execução, né, e ação. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre algumas estratégias que eu vejo que são de campeões, né, campeões, dentro da preparação para concurso público. Então, o que que a gente vê hoje? Que muitas vezes os grandes professores, mentores esquecem de falar. É que cada um de vocês não deixem de ter disciplina. A disciplina, ela é a base de uma aprovação. A disciplina, sem ela, você não consegue progredir em nada. Nessa maratona de concurso público, não vence o mais inteligente. Longe disso. Vence quem tem disciplina e quem tem uma estratégia. Tá certo? No meu concurso da PRF, foi um concurso que praticamente não caiu legislação de trânsito. Um concurso bem difícil. E muitas vezes, quem não estava preparado para isso, estava focado só em estudar a legislação de trânsito, né? Só pegar na parte mais específica, não conseguiu sucesso. O cara era muito bom, mas não conseguiu, porque ele não teve uma boa estratégia. Também tem muita gente que veio do direito e pensava que ia detonar nessa prova da PRF. E não conseguiu, porque não sabia a estratégia do CS-Sebrasp. Assumiu muito risco. Então você precisa se conhecer, conhecer o inimigo, você precisa, acima de tudo, ter uma base sólida na sua preparação. Tá certo? Então, de 0 a 10, quanto está hoje o seu nível de estratégia de estudos? Fernanda, 8, 7,5, Carlos, 3, 6, 6,5. Média está em torno de 6, né?
Perfeito. Então, o que a gente tem aqui dentro de um processo realmente de pensar em estratégia, né? Então, eu estou tirando vocês da visão de túnel, de só de sentar a bunda na cadeira e estudar, e a gente está trazendo por uma realidade macro, uma realidade de planejamento. Eu vou falar aqui para vocês como eu penso, como eu acredito que é uma boa estratégia. Não é o melhor método, nem é um método infalível. É um método onde eu desenvolvi ao longo desses 20 anos, né, de vida de concurso público, de 6 anos como coach mentor para concurso público. Então, e também inspirado, né, em alunos, né, os alunos que estão sendo aprovados, eu estou fazendo entrevista, a gente está conversando e a gente vai validando, certo? Então, esqueçam daquilo da verdade absoluta. Peguem o que eu vou passar aqui para vocês, saiam, né, dessa visão de túnel e se organizem para tomar uma boa estratégia. Perfeito? Então, vamos lá. Tudo que a gente fala, né, numa preparação é baseado no ciclo PDCA. Isso serve não só para concurso, mas para a vida, tá? Que é nada mais do que planejar, executar, plano, do, checar, verificar e agir, entrar em ação. Então, a gente vai passar em cada etapa dessa para apresentar aqui para vocês o que você deve fazer dentro de um espectro de preparação de alto nível. Então, eu queria ter essa aula quando eu estava começando, ou quando eu estava já cansado, porque a gente às vezes fica impaciente, né? Numa preparação, a gente às vezes fica intolerante a novidades, a gente fica triste por reprovar e a gente não pensa que dá para melhorar, e sempre dá para melhorar. Eu já peguei alunos que teve três reprovações na PRF, estão estudando para a PRF há mais de 10 anos. Eu segurei na mão dele e falei, cara, faça o seu melhor neste concurso, esqueça o seu passado. Dito e feito, ele passou com a maior nota de corte, que foi em Mato Grosso do Sul, no penúltimo concurso. E hoje está lá, PRF, feliz, feliz demais. A apreensão que ele fez de droga, acho que ele deu mais de 2 toneladas de maconha na primeira semana de policial. Eu falei, cara, eu nunca vou aprender tanto assim, né, como você, porque eu não quero ir trabalhar lá, né, ou só se for em alguma operação. Então, assim, tudo é questão de tempo e de você saber se comportar com as dificuldades. Então, vamos lá. Primeiro ponto é organização. Então, a organização, a gente tem vários fatores que são relevantes, né? Então, eu estou apresentando aqui para vocês, se não me engano, é do Luan, um aluno nosso de mentoria. Olha aqui como é que está o ambiente dele organizado, né? Então, a organização, ela não é só na organização do material em si. A gente chama de QG, né? O quartel-general. Então, aqui ele tem o material dele, né? O notebook. Quem tem notebook, quem não tem, tudo bem, ele tem dois, né? Coloca aqui no suporte para não dar cansaço, no pescoço, ficar olhando para baixo. Tem o mural com os bizus, com o cronograma, com os mapas mentais, né? Tem as imagens de inspiração. Se fizer sentido para você, coloque, né? Isso é bom porque reforça, né? Uma âncora positiva. Tem os post-its, olha aqui os post-its, né? Tudo que é bizu tá aqui. Tudo que é bizu tá aqui. Bizu rápido, né? E troca, né? Tem alguns mapas mentais, mimenômicos, que perfeito. Aqui ele tem a nossa plataforma, né? Nosso sistema. Perfeito. Então, um passo importante é o seu ambiente de estudos. Cadeira, que não deu para ver a cadeira dele, uma cadeira mais confortável, né? Você precisa ter um ambiente adequado ao que você precisa. Então, você precisa primeiro organizar onde você está. Eu tenho uma aluna que não tem condições de fazer isso e vai para uma sala de estudo. Aí, na cidade de vocês, tem salas de estudo ou biblioteca pública? Eu tenho um aluno que é aqui do interior do Ceará, não sei se está aqui hoje, vai para uma biblioteca pública, Cleano, né? Não sei se ele está aqui no online. Isso que é muito bom, o Instituto Federal de Biblioteca, e dá para ir. Perfeito. Então, você não precisa esperar as melhores condições, você pode ir atrás das melhores condições. Cadeira confortável, não precisa ser essa cadeira estofada. Pode ser uma cadeira de plástico, mas pelo menos mais confortável, com o braço, com mais reforçada, né? Aquela da cozinha, cuidado, tá? Eu estudei também muito tempo com cadeira de cozinha, né? Então a gente sabe que ao longo do tempo vai cansando. Então, isso tudo faz parte de uma estratégia, né? Não quero ver você dando desculpa porque não teve uma organização
na estrutura. Terceiro ponto, organize sua rotina. Se você quer ter uma boa estratégia de estudos, você precisa ter o horário para começar e o horário para terminar. Você precisa vencer o despertador. Tem uma meta de horas por dia, uma meta mínima. Ontem mesmo, né, na live, a gente tirou uma dúvida, o aluno não tinha uma rotina bem definida, mas a gente falou, para sua folga, né, você pode ter duas metas. O dia que você está mais cansado, diminui a sua meta, e o dia que você está mais livre, aumente um pouco, mas dentro do nível de é, realidade. E uma pergunta tão pertinente que o outro aluno fez pergunta, Ítalo, eu sempre estou viajando, estou em operação, né, sou militar das Forças Armadas, o que eu faço com esse tempo, mas só que eu não consigo estar com foco, né? A gente sugeriu trabalhar resumos, revisões e questões. Perfeito, pegar o bizu, então isso é importante. Então, primeiro se organize, organize a sua casa, tá? Material de estudo, né? Arsenal de guerra. A gente até comentou ontem. Então, você precisa organizar, né? Então, o processo, né, de estratégia de estudos, né, como eu vou compartilhar aqui para vocês, a gente está nessa fase aqui, do planejamento, né? Vocês precisam planejar isso tudo. Então, a parte que a gente fala, né, de organização está nessa fase, perfeito? Então, vocês vão organizar o ambiente de estudos, vão organizar sua rotina e vocês não podem deixar, né, de ter o seu material de estudo organizado também. Pode ser em Drive, pode ser em pastas, né, pode ser nas gavetas, prateleiras. Eu não tinha esse armário na época, eu tinha um armáriozinho de plástico, onde a gente comprava no supermercado, tem aqueles armários que montam prateleira, né, bem baratinho, botar produto de higiene. Eu colocava ali, era o que eu tinha, né? Preferi investir mais numa cadeira, que não era essa, mas era uma cadeira de escritório, e numa mesazinha. Pronto, simples, né? Eu não tinha todo esse quadro ali de estrutura, não tinha muito, tinha um notebook e uma impressorazinha. Então, deixe tudo organizado, né? Tem um material disponível, limpo, né? Para você não ter dificuldade para estudar, para você não parar aquilo, né? Poxa, eu vou ali e não sei onde está meu material. Poxa, e agora o que é que eu vou estudar, tá? Então, tome tudo isso como ensinamento para você evoluir na sua preparação, tá bom? Vamos para a segunda fase aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é a parte do planejamento, né? Do planejamento onde você vai falar mais de si. Olhem aqui. Quando você fala mais de si, quando você pensa em planejar, você precisa identificar quais são os seus níveis de conhecimento por matéria. Para você tomar uma boa preparação, uma boa estratégia de estudos, você precisa saber qual matéria você tem mais dificuldade, qual a carga que você quer colocar nessa matéria e qual o nível de conhecimento que você precisa atingir para a sua preparação. Ítalo, são muitas matérias para a prova da PC, para a prova da PP. Então, o que é que eu posso fazer para conseguir evoluir um nível de excelência em todas? Não coloque tudo de uma vez. Coloque as básicas primeiro e vai acrescentando por bloco. Eu não gosto e não recomendo de você estudar uma matéria por vez ou duas por vez, concluiu e esqueceu. Eu vou mostrar hoje para vocês na prática os riscos disso, tá? Na prática, de um aluno real, que eu acompanhei e fiz uma sessão hoje. Ele quase afunda a preparação dele se ele não ficasse atento no que eu falei. E a gente corrigiu, deu tempo de corrigir, né? Ele ganhou meses, tá? Perfeito? Então, vocês precisam conhecer o seu nível de conhecimento, né, por matéria, para poder ter uma boa estratégia de estudos. Então, o peso da disciplina, como você vai estudar cada disciplina, por exemplo, português. Se você não tem uma boa base de português, como é que você quer ir direto para as questões? Ah, Ítalo, não tenho tempo. Ou Ítalo, eu nunca aprendi português. Até os 27 anos, meu português era fraco. E aí? Eu assumi isso? Não. Falei, opa, e
era fraco, a partir de hoje eu vou melhorar. E recomecei quantas vezes foi necessário, né? Tem até gramática aqui do Pestana, era até na época que eu estava estudando, tá? Tá até guardado aqui. E bati forte, bati forte, bati forte. Quantas vezes eu recomecei? Quantas vezes eu recomecei? Então, se você acha que não é bem uma matéria e ela é importante para o seu concurso, cara, tem que aprender, tá? Então, cada matéria pode ter um método. Então, a estratégia de estudos é o amplo, um amplo. O método é específico. Então, português, vou por videoaula. Se eu não tenho conhecimento, videoaula. Se tô cru demais, videoaula. Você precisa de um professor te guiando e complementando com PDF, com um livro, com a gramática e a porcentagem menor questões. Sempre praticando. As questões sempre vão estar presentes, porém com um tempo menor. Perfeito? Ítalo, eu já estou bem em direito penal. Sou graduada, né, em direito, já não sou iniciante, ok. Você já pode ir para o nível de avanço por questões, por filtro, tá? Vai batendo filtro assunto por assunto. Depois disso, você vai saber aonde está o ponto, né, de melhoria de cada assunto. Então, vocês observaram que do nível básico para o nível avançado pode ter estratégias diferentes. Dentro de um próprio aluno, dá para fazer isso. Só que você precisa se conhecer, né? Então, a estratégia de estudos, você precisa otimizar isso na sua rotina. Como? Com a planilha ou com o sistema. Eu vou mostrar para vocês aqui, caso real, um nosso sistema, onde a gente consegue ter uma flexibilidade melhor, tá bom? Então, vocês precisam estar muito atentos, muito atentos. E cada matéria tem um método, tá bom? Ítalo, eu posso evoluir mais em PDF do que em videoaula? Pode. Depende do seu nível de aprendizagem, e seu sistema de memorização. A gente vai falar sobre memória amanhã, né? Sobre sistema de revisão. Tem aluno que é mais visual, que aprende mais por mapa mental, por esquemas mental, por escrever, que tem os seus cadernos, né, de resumo. Tem aluno que é mais auditivo. Eu tive um aluno, incrível que pareça, né? Ele, Ítalo, eu só aprendo por PDF, eu tenho que ler. Se eu ficar assistindo videoaula, eu não evoluo. E tá tudo bem. Eu tive um aluno que estava em notas fantásticas, né, nos simulados, e ele estudava uma matéria por dia, que eu não gosto muito, mas ele mostrou para mim que tá dando resultado. Eu, tudo bem, não vou mudar. Uma matéria por dia, tá? O ciclo dele era mais de uma semana, era em torno de 10 dias. Mas depois de um tempo a gente teve que mudar isso para 2 matérias por dia, tá? Então, isso é muito pessoal. Você precisa testar e validar. Valida quando? 1, 2, 3 semanas, tá? Pergunta aqui da Fernanda. Quantos por cento de acertos dá para ficar fazendo mais questões? Ah, entendi sua pergunta. A Fernanda está dizendo, poxa, Ítalo, em que nível dá para eu trabalhar só mais por questões? Como eu me considero um concurseiro avançado? Sendo bem sincero para ti, tá? 80%. Se você está batendo 80%, a gente pode trabalhar assim, né, num sistema mais avançado. Se não, tem que voltar na teoria. Às vezes você pode estar mais avançado em alguns assuntos, aí não tem problema. Mas assuntos que estão com índice menor de 80, a gente recomenda ver teoria, claro, de uma maneira mais otimizada, né, mais em PDF, pode trabalhar os mapas mentais, seus resumos, tem que ter tempo para isso, tá bom? Perfeito? Então, e esses pontos fazem muita diferença. Não dá para você colocar todo mundo no mesmo nível, né, todas as matérias no mesmo nível. Você vai ter que fazer esse balanceamento, tá? E não é fácil. Então, você tem que estar muito atento, ok? Então, estava falando sobre método, né, onde cada pessoa tem a sua forma de aprendizagem. Eu, particularmente, eu gostava de imprimir meu material. Eu tinha condições de imprimir? Não tinha. Eu imprimia algumas coisas que dava, que eu tinha condições, eu tinha impressorazinha, mas não dava para gastar muita folha, muita tinta, né? Então, e selva Brasil. O que dava, fazia. O que não dava, eu ia lá para videoaula, né? Ou ia para o PDF no computador. Era mais cansativo, mas era o que a gente tinha. Tá bom? Então, show de bola. Alguém tem alguma pergunta sobre método, sobre estratégia? Então, se não tem perguntas, a gente vai aqui
eu vou apresentar para vocês, na prática, né, como a gente executa um planejamento de um aluno, né, e o acompanhamento, né, que está dentro, né, da estratégia de estudos. Então, eu vou mostrar como eu faço, né, e como eu posso fazer para você se você entrar no Missão Fênix. Mas antes disso, eu falei para vocês que eu vou liberar para vocês que estão aqui no ao vivo e quem assistir, né, essa aula, o acesso ao nosso sistema. Então, eu vou colocar agora o link aqui no chat e vou colocar o link também lá no grupo. Então, você vai preencher agora o seu e-mail, é só o seu e-mail. Só preciso do seu e-mail. Já pode estar preenchendo enquanto eu vou dar uma olhada aqui. Vou mandar no grupo. Você preenchendo seu e-mail até amanhã, eu vou estar liberando a plataforma e o acesso ao nosso sistema. Eu fiz uma pergunta ontem, qual era o concurso foco de vocês, principal, não foi? A maioria que a gente teve resposta foi PRF. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou liberar o sistema de planejamento para PRF e vou mostrar agora para vocês, porque as matérias são básicas, né? Os assuntos são bem similares. Como você vai poder organizar para o seu concurso? PC Ceará, PC Pernambuco, PP, é só tirar algumas disciplinas. Tranquilo? Então, vão preenchendo aí. Já estou vindo aqui. Beleza? Augusto, Éder, Thaís, Valéria, João Vitor, Felipe, Júnior. Valéria já conhece, né, Valéria? O sistema, então. Não sei se está ativo, acho que ainda não, né, Valéria? A Valéria fez mentoria com a gente, individual. Sistema é bem legal. Sistema que eu queria ter na minha preparação, tá? Então, galera que respondeu, beleza. Todos que responderem vão ter acesso por 5 dias à plataforma. Depois que acabar a live aqui, né? Até amanhã de manhã eu vou estar liberando. Então, a previsão é amanhã de manhã, para vocês não ficarem ansiosos hoje, amanhã de manhã, tá bom? Tranquilo que daqui a pouco eu vou secar o Fortaleza aqui, né? Vou torcer pro Corinthians, né? Tô Ceará, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a, a nossa plataforma. Vou logo mostrar aqui do aluno. Só o antigo, né? O novo ainda não, né? Beleza. Então, você vai gostar. Então, você vai acessar, eu vou liberar daqui a pouco. Daqui a pouco não, mais tarde, tá? Até amanhã você vai gostar, tá, Valéria? É bem legal. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês prática, ação. Vamos lá. Como organizar uma estratégia de estudos e como monitorar. Então, os primeiros passos eu mostrei para vocês. Então, isso tudo eu penso na hora de fazer um planejamento de um aluno, né? Tempo de estudo, o nível de conhecimento da matéria, quais os materiais que ele está utilizando, a forma de aprendizagem, e uma estratégia, né, de otimização. Videoaula, PDF, tempo para revisão, quantas questões vai fazer, a porcentagem de acerto em questões. Então, um método a gente vai definindo por matéria. Então, isso tudo você precisa ter em mente. Ítalo, faz parte. Ítalo, poxa, é muita teoria. Não é. Isso daqui está ajudando milhares de candidatos sendo aprovados, não só comigo. Todo mundo que é aprovado pergunta: você tinha uma estratégia de estudos? Como é que você fazia? Ele vai na ponta da língua e diz: olha, eu fazia isso, 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 isso. Na reta final eu fiz isso, 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 isso. Então, pronto. O que eu estou mostrando para vocês é o que está dando resultado. Perfeito? Então vamos lá. Mostrar aqui para vocês o primeiro do Bruno, tá? O Bruno, né? Ele ainda está evoluindo, né, na mentoria. Então, o nível de acerto dele está em 54% desde que a gente fez o acompanhamento lá no começo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, um relatório da plataforma. Relatório aqui do Bruno, pronto. Vou mostrar aqui o primeiro gráfico de acerto em questões, né? Por mês. Então, observem aqui, né? 54%, 52%, 53%. 3 meses no platô. A partir de agora, de setembro, né? Ele teve um exponencial, né? Claro, em outubro ele está aqui, mas foram poucas questões. Então, por isso que o índice está alto. A gente tem que esperar dar 30 dias. Então, a referência é essa.
E na sessão, ele falou, Ítalo, eu já concluí o estudo de português. Falou assim, né? Eu até pedi autorização. Ele, Bruno, eu posso falar sobre você na sessão? Ele falou assim. Só que aqui o índice de acerto em questões dele está muito baixo mesmo, 45%. Não é nota de aprovação. E ele não vai ser aprovado se ele mantiver nesse nível aqui. E o que é que a gente fez? Então, a gente foi avaliar, né, quais são os índices de acerto deles, né, em português dentro, né, de cada assunto. Olha aqui, morfossintaxe, 20%. Cadê aqui? Subordinação, 40%. Então a gente foi batendo item a item. E a gente achou por bem redefinir toda a plataforma dele para ele estudar português de uma maneira mais dinâmica. Então, vamos lá. O planejamento dele e o de vocês podem seguir várias estratégias. Então, a nossa plataforma, a gente tem essa facilidade de deixar tudo dinâmico, né? Tudo bem visual e editável para a realidade de cada aluno, né? Então, hoje, quarta-feira, ele está estudando. Não, aqui é do Carlos, desculpa. Do Bruno. E Carlos, Bruno. Só um instante aqui que eu vou mostrar aqui. Como saiu, né? Deixa eu só parar de compartilhar aqui e vou mostrar aqui. Só um instante que saiu. Foi na hora que eu fui abrir aqui e saiu da tela dele. Então, eu vou mostrar como a gente faz na semana, né? Como você se planejar na semana e estudo por matéria, tá? A plataforma que caiu. Ele tem um tempo limite aqui. Só um instante. Coisas do ao vivo, né? Aí só faz ao vivo quem tem coragem. Pronto, já abriu aqui. Vamos lá, compartilhar. Pronto. Bruno, né? Bruno tá aqui, voltou. Vocês estão vendo aí? Show, né? Vamos lá. Português, né? O que que a gente fez? Recomeçou. Então, todo o assunto de português, ele vai ver de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais dinâmica, né? Não vai mais assistir videoaula, vai pelo PDF, né? O primeiro ciclo dele foi videoaula. Fez exercício? Fez. Então, português, né? Ele está estudando para a PC do Ceará. É, ele vai rever agora de uma maneira mais dinâmica. Se vocês observarem, tem a revisão aqui programada, né, de momentos anteriores. Então, a gente programa a revisão na plataforma. Vocês podem fazer isso também, né? Pode fazer a revisão semanal, quinzenal. A gente aqui tem um planejamento para cada aluno tem uma métrica específica, tá certo? O Bruno, ele segue a nossa métrica aqui 7, 15 e 30, né, para revisão, e 10, 18 e 33 para exercício. Então, e também ele quis mapa mental e resumo com processos mais de evolução, tá? Então, ele tem tempo e dá para fazer isso. Então, na plataforma vai ser bem dinâmico. Você pode fazer isso manual, né? E cada matéria você pode preparar a sua preparação, né? O seu planejamento estratégico. Então, vamos lá. Vamos aqui em português, né? Vou mostrar aqui para vocês como ele está estudando português. Português, a gente colocou a velocidade expresso. O que significa? Ele vai ter um ritmo um pouco mais rápido, né, para evoluir, porque é a segunda parte. Então, ele vai trabalhar mais uma leitura dinâmica. Se sentir dificuldade, ele para e pede mais tempo. Então, dentro de cada matéria, você pode ter uma estratégia de estudos específica. Você pode fazer isso manual ou ter a nossa plataforma, tá bom? Meta diária, você precisa saber o que vai estudar todos os dias, né? Então, o Bruno aqui já cumpriu várias missões, né, do dia de hoje. Tá faltando só uma hora de estudar aqui legislação de trânsito. Ele está estudando porque ele não quis deixar de lado legislação de trânsito, porque ele quer também passar na PRF. E ele está estudando pelo material do ser aprovado, que ele que achou interessante e já concluiu um curso, está indo para o segundo dele. Perfeito. Então, você, dentro da sua preparação, você pode estudar de maneiras distintas. Viu que ele estudou aqui teoria, aqui exercícios de um assunto, ó, legislação de trânsito, de uma parte específica. Então, sempre de uma maneira bem estratégica. Então, eu quis mostrar para vocês aqui um processo evolutivo de vida real, né? Então, assim, ó, o Bruno aqui
tem um índice bem legal de acerto, não é o melhor índice, mas é um índice que ele está em um processo evolutivo, né? A gente viu 58% de acerto, para quem tinha menos de 30 antes da mentoria, tá ótimo, né? É o começo, tá certo? Então, é o começo. Então, vocês precisam entender que a fase da preparação, né, de um planejamento, o resultado não vem do dia para a noite. Ele vai aos poucos, né? Mas você precisa monitorar. E é isso que a gente faz na mentoria, é isso que eu quero que vocês façam também, né? Então, aqui na nossa plataforma, a gente consegue ter todo um painel em tempo real, porcentagem de acerto, né? Quais são os índices de melhoria, quantidade de questões, né? Olha aqui o Cleano de ontem, ó. Não sei se ele está aqui no ao vivo, ó. É o nosso 01 dessa semana, tá? 92%. E estava aqui com humildade assistindo a nossa live, né? A nossa aula. Então, olha aqui, nossos alunos aqui e o índice de acerto, né? O Bruno, hoje, tá? Esse ranking aqui é da semana. Então, a gente tem um ranking aqui dos alunos. Dentro da... Vocês têm lá no Caveira também um ranking de simulados, né? Então, é bem interessante. Eu vou mostrar aqui um outro planejamento, né? De outro aluno. Na plataforma também, a gente tem aqui o progresso, tá? Seu edital verticalizado online, né? Então, ele já viu 90% do edital de teoria. De exercícios, 32%, tá? De revisão. Então, você precisa controlar também seu índice de acerto em questões, quantas revisões você fez. Na minha época, eu fazia tudo num cronogramazinho manual, era muito trabalho, né? Então, a gente tem tudo isso aqui na plataforma. Vou mostrar aqui um outro aluno, eu não sei se o Carlos está aqui no ao vivo. Carlos Eduardo, né? O Carlos fez a mentoria conosco, Carlos Souza. Tá? Show de bola. Então, ó, Carlos pode até compartilhar aqui os ensinamentos. Ó. Eu trouxe aqui, Carlos, né? Duas realidades, né? O do Bruno que está em evolução e o do Carlos, né? O resultado que o Carlos teve aqui, que foi fantástico, fez até a conclusão da mentoria, em 4 meses de mentoria, né? Não, aqui é do Bruno, peraí, do Carlos, cadê? E o resultado dele, nesses 4 meses de mentoria, né, que a gente fez. Então, tá puxando só do Bruno, né? Aqui, peraí, deixa eu fechar o do Bruno. Então, a gente vê que cada aluno tem uma forma de aprendizagem e cada aluno ele pode evoluir de uma maneira diferente. Você só precisa entender que o processo evolutivo ele é diretamente proporcional à sua entrega no seu processo, tá? Quanto mais você se entrega no seu processo, quanto mais você fica preocupado com a sua evolução e monitora isso, mais resultados você vai ter, tá bom? Mais resultados você vai ter. Então, é importante que você fique atento, né, e monitore a sua preparação. Eu fazia isso na minha época, por planilha, né, e hoje é muito difícil você planilhar, né, então eu gosto muito do nosso sistema aqui. O Carlos, né, vamos lá. Vamos aqui na análise de questões aqui do Carlos, ó. O Carlos aí, 90% de acerto, ó, fez mais questões, hein, Carlos? Aumentou então a porcentagem, cadê? Diminuiu, não, diminuiu foi um pouquinho, né? Porque se aumentou a quantidade, teve alguns erros, mas tá show de bola, né? Então, dentro da evolução do Carlos, a gente teve aqui, ó, uma crescente. Então, foi avaliando mês a mês e foi monitorando. Então, você precisa também ter isso em mente. E a estratégia é diferente. Cada aluno tem uma estratégia diferente de estudos, né? Então, aqui, ó, Carlos PRF, tá tranquilo para PRF, tá mais avançado. O que que eu falei de estudo mais avançado? Exercícios e revisão. Teoria, menos teoria, mais exercício e revisão. Então, você precisa ter em mente que cada matéria você pode ter um rito e um ritmo diferente de estudos, tá? Perguntas, dúvidas, perguntas? Então, o que que a gente trouxe hoje para vocês? Eu trouxe teoria e prática ao mesmo tempo. Eu falei e mostrei para vocês
como vocês podem organizar uma rotina, né? E como vocês podem, uma rotina estratégica de estudos, e otimizar isso. E tá monitorando, né? Não é em uma semana que vai te dizer se você tá no caminho rápido, certo ou não. 15 dias, 20 dias, um mês. Pelo menos um mês é o tempo que eu peço para o aluno para a gente validar uma estratégia de estudos. Então, você precisa acreditar no método. Não pode fazer qualquer método. Veja, pesquise, tire dúvida com alguém. Você que tem a minha mentoria, a gente analisa e dá o suporte. Pergunta aqui do Éder. Sistema define a forma automática também? Não. A forma de estudo é um a um. É a realidade do aluno. Cada aluno a gente dá a forma de estudar por matéria. Porque é dinâmico. Então, você está estudando aqui, vem na sessão, por exemplo, no Bruno, na sessão comigo, falou, Ítalo, português eu já matei o edital, só exercício. Eu falei, cara, tá errado. Vamos ver teoria. Vamos voltar na teoria. Recomeçar. Do zero, teoria e pouca questão. Teoria e pouca questão. Tá certo? Então, é dinâmico. Então, não dava para a gente engessar isso. Tem cursos que fazem isso. Não, estude isso. Eu acho muito engessado. Eu não gosto dessa forma, tá? Mas é um método, tá? Eu, como falei para vocês, eu estou apresentando o meu método, né? O método do Elite, o método que já é validado, tá bom? O Carlos está falando aqui, né? Que já não se vê mais estudando sem a plataforma, né? Parabéns, cara. Fico muito feliz, tá? Adriele, tem questões na plataforma? Olha, as questões que a gente coloca aqui na plataforma é o quê? É apenas o resultado. O aluno ele vem no meta diária, né? Estudou, ó, o Carlos já cumpriu a meta dele aqui diária, né? Vem aqui, né? Questões e faz o lançamento das questões. Carlos, eu não vou bagunçar tua plataforma não, tá? Vem aqui, coloca a disciplina e coloca, né, o assunto e as questões feitas. Somente isso. Por quê? Porque eu não quero concorrer com a plataforma de questões. Vocês têm também um simulado lá do Caveira. Então, assim, aqui é apenas o básico. Você faz lá e lança aqui só para um controle meu, tá bom? Então, aqui, ó. O Carlos fez todas essas questões aqui. E a gente tem todo aqui um relatório que ele lançou, né? Ó, quantas páginas? Mais de 1.200, né? 1.300 questões, né? Quantas questões aqui, Carlos? 2.700, né? Perfeito, né? Vou até... Para de fazer questão, Carlos, tá? Cada vez que eu clico aqui, tá fazendo mais questão. Beleza, questãozinha, é isso mesmo, tá bom? Beleza? Show de bola. Então, assim, o meu foco com vocês em estratégia de todos na sessão de hoje foi mostrar para vocês a importância disso, da gente falar e pensar em estratégia. Não adianta você ser ainda um concurseiro amador, em sonhar, em ter esperança de uma aprovação. A esperança, ela é a inimiga do sucesso. A esperança é inimiga do sucesso. Não que você não tem que ter fé, né? Eu coloco Deus sempre na frente, né? Eu tenho fé, mas eu faço o meu papel na minha preparação. Eu faço meu papel e fiz o meu papel como concurseiro. Eu tinha consciência tranquila que um dia a minha hora ia chegar. Da mesma forma que eu falo aqui para o Carlos, para a Valéria, que a gente fez mentoria, vocês estão fazendo o melhor. E tudo que vocês estão fazendo foram o que os meus outros aprovados fizeram. É só questão de tempo. Você tem que perseverar, ter paciência que vai chegar. Perfeito? Então, isso tudo é muito importante. É muito importante mesmo. Então, vocês hoje tiveram essa oportunidade aqui, né, de eu apresentar um pouco da nossa estratégia de estudos, do nosso método aqui, né, do Elite Aprovação, de como eu faço e como a gente vê que dá resultados. Em alguns no ritmo mais rápido, como o Carlos, mérito sempre é do aluno, né? E também no ritmo não tão rápido, mas numa progressão, desde que os dois cumpram as metas, os dois alunos, mas cada um no seu ritmo, e tá tudo bem. Então, é isso que eu quero que você desenvolva daqui para frente. Não é para se comparar. E eu não trouxe isso aqui para comparar. Eu quero que cada um de vocês acredite que dá para achar um melhor de vocês, claro, no tempo. Ok? Dúvidas? Então, todos que preencheram lá o e-mail, eu vou liberar até amanhã de manhã o acesso na plataforma. Você vai ter lá o plano A, sua missão.
tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente, bem rapidamente, como vocês podem fazer para retirar as disciplinas que vocês não querem no planejamento de amanhã, tá? Você vai aqui em Meu Plano, depois você pode assistir esse vídeo de novo gravado, tá? A gente está no minuto 49. Editar matérias. No editar matérias, você vai remover as matérias que você não quer estudar. Você clica em remover e salva. Deixa português, se você não está estudando para PRF, português, direito administrativo, constitucional, penal, processual penal, legislação especial, né? E por aí. Então, deixa a sua parte que é comum no seu concurso. Você vem aqui, meu plano, editar matérias, tá? Você vai ter na plataforma como editar seu horário, como editar seu ciclo de matérias, né? Eu coloquei aqui, em regra, 90 minutos por matéria, tá? Mas você pode estar editando tudo aqui na plataforma. Então, até amanhã de manhã vocês vão ter acesso. Por 5 dias, tá? 5 dias que sai muito caro cada aluno. Então, é um bônus aqui para vocês. Eu nunca fiz isso antes, é a primeira vez que eu faço. E só dou acesso à plataforma quando o aluno entra na mentoria. E agora eu antecipei, porque eu sei que grande parte de vocês aqui vai entrar no Missão Fênix. Então, como eu falei, a gente já está no preparatório. Tudo que eu falei aqui faz parte do meu acompanhamento. Os alunos que eu faço mentoria, eu falo isso na sessão individual. E vocês estão tendo aqui a oportunidade nessa semana. Valeu a pena? Foi importante a sessão de hoje. Queria saber o feedback de vocês. Show de bola. Então, o que que nós temos aqui? Relembrando para vocês, a gente tem aqui o lançamento na quinta-feira, né, com uma surpresa, tá? Na quinta-feira, a gente vai ter uma surpresa no lançamento da turma Missão Fênix, que é a minha mentoria individual, com sessões em grupo, como a gente está aqui. Só que diferente lá no Missão Fênix, a gente vai liberar a câmera de todo mundo e áudio de todo mundo. A gente vai formar um time mesmo seleto. Um time onde a gente tem um índice de aprovação altíssimo. Eu tive turma que teve 60% de aprovação dentro da turma, tá? Dentro da mentoria. Então, cada turma aqui vai ter um grupo específico. E esse grupo a gente não encerra. Eu estou no grupo do Missão Fênix 1, né, desde o início. Então, a turma permanece no grupo eterno. A mentoria são 3 meses e eu vou explicar um pouco melhor na live de quinta-feira, na aula número 4. Beleza? Tranquilo? Mais bisus aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Amanhã a gente vai falar sobre revisão, tá? E memória. Então, muita coisa que vocês precisam ouvir e não aprenderam ainda, a gente vai trazer amanhã sobre algumas estratégias para otimizar a memorização. Foi um item muito tocado para vocês lá naquela entrevista inicial, sobre o que vocês precisavam, né, ouvir e aprender dentro da mentoria. Então, eu estou trazendo esse assunto aqui muito importante. Missões aqui para vocês na aula de hoje, né? Então, da mesma forma, lembre-se, né? Querem uma aula, uma mentoria individual de uma aula, né? Como a Fernanda e eu esqueci o nome da outra guerreira. Só, né? Eu vou escolher um. Dessa vez é um, tá? Então, marca 3 amigos e diga lá no Instagram quais foram os seus aprendizados. Por que que valeu a pena, né? Você ter participado da aula 2? Quais foram os seus aprendizados? Beleza, meus amigos? Então, espero vocês na aula 3. Eu vou encerrar aqui a gravação e vou abrir a webcam, né, e o áudio de quem vai ficar aqui no final para tirar algumas dúvidas, né, uns 10 minutos. Perfeito? Então, vejo você amanhã ou hoje na aula 3 sobre método de revisão. Forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite e vamos lá, rumo à aprovação.